Amém, irmãos. Graça e paz a todos. Amém. Graça e paz a todos. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos pedir os irmãos ainda de pé para nós abrirmos a palavra do Senhor. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, por favor, abram as vossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 51, versículo 3. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 51, versículo 3. Todos acharam? Amém. Salmos do centro da Bíblia. Salmo 51, versículo 3 diz assim a palavra do Senhor: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Oremos. Bondoso Deus, eterno Pai, Senhor, estamos aqui nesta noite, Senhor, porque Ele amamos, Senhor. E o Senhor, Pai querido, deixou dentro de nós a joia do Santo Espírito, Senhor, que nos ajuda a te buscar, que nos ajuda a te adorar, que nos ajuda a discernir aquilo que é errado na nossa vida, Senhor. Pai, então nos ajuda neste momento, Senhor, que a Tua palavra ela venha nos confrontar, Senhor, e que ela se torne viva dentro de nós. Aleluia. Viva, Pai, a ponto de, Senhor, meu Deus, ebolir, Senhor, a ponto, Senhor, de florescer dentro de nós, produzir fruto de arrependimento. Que venhamos, Senhor, meu Deus, sairmos daqui transformados, mudados, confrontados, desafiados, Senhor, para que através da nossa transformação, Pai, esse mundo seja transformado, Senhor. É para isso que estamos aqui, Senhor. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Podemos aceitar o glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. E o tema, meus irmãos, desta mensagem, eu coloquei o que te faz pecar. E hoje eu ainda conversando com o pastor, né? Passei o dia todo trabalhando com o pastor. Falei, pastor, às vezes eu oro a Deus, eu gostaria de pregar um pouco mais sobre vitória, sobre amor, sobre bênção. E Deus sempre me conduz a uma mensagem um pouco dura, mas eu me alegro por isso. Porque a Bíblia diz que Deus ele repreende aquele que tem por filho. Então, se Deus me repreende, também repreende a igreja, porque Ele tem um tratar com nós, Ele tem um propósito que nós estamos envolvidos. E mas mais nada explicar, né? Até porque o Maurício colocou essa foto para eu desse uma maçã, né? Porque muitas pessoas creem nessa coisa que é uma maçã, na verdade não, a Bíblia diz que é o fruto proibido. É que a maçã é uma das frutas mais vistosas, né? Até comentei com você, uma banana não é bonita à vista. Porém, uma maçã é um fruto bonito, é um fruto que até, você já viu a expressão de polir a maçã às vezes no braço, então é uma fruta que ela é boa aos olhos. Porém, a Bíblia fala que é o fruto proibido. E ali, meus irmãos, por que eu li esse versículo? Eu já preguei sobre Salmo 51, sobre o salmo de arrependimento de Davi. Mas, meus irmãos, Davi, quando ele fala que eu conheço as minhas transgressões, Davi ele começa um processo doloroso na vida dele. Ele começa ali a desnudar a alma dele. Ele começa ali a um processo radical na vida dele, de assumir os seus próprios erros. De falar assim, eu conheço, eu sei o que está errado na minha vida, eu sei. Eu não preciso orar para o Espírito Santo me falar o que está errado, porque eu sei. Não precisa de nada espiritual, eu sei o que está errado na minha vida. E Davi ali, ele foi totalmente descoberto. Ele foi ali flagrado pelo profeta Natan, porque ele sabia que era errado tomar a mulher de outrem, ele sabia que era errado assassinato, porém ele foi desmascarado, digamos assim, diante de todos. O pecado dele foi revelado diante de todos, mas para ele esse pecado já era visto, já era compreendido que era pecado. E eu sinto, meus irmãos, que Deus tem nos levado a viver a vida de santidade. A igreja precisa se santificar, porque o que eu sinto da parte de Deus é um Deus apressado em abençoar o seu povo. O que eu vejo acontecendo na nação, meus irmãos, é algo maravilhoso, é fruto de oração. É a igreja que tem orado, meus irmãos, não é coincidência. Isso nunca aconteceu no Brasil, as igrejas estão clamando, estão orando. Mas em contrapartida eu vejo uma igreja que, meus irmãos, está se corrompendo. E os governantes que estão lá são fruto da sociedade, meus irmãos. Eles saíram do meio de nós. E eu faço uma pergunta: se eles saírem de lá, vai entrar quem? Eu até brinquei com o pastor, eu falei, pastor, o povo de Deus orou, tira todos os corruptos, sai todo mundo, vai ficar quem? Vai ficar quem? Aí eu pergunto para vocês, aonde vocês, ou eu mesmo, eu posso assumir o lugar deles?
eu serei melhor do que eles foram? Eu posso, eu tenho autoridade. Eu tenho a consciência, eu tenho essa autoridade espiritual para falar, eu serei melhor do que aquele que saiu. Eu sou mais ético, eu sou mais honesto que ele. Eu sou. Porém, Davi, eu vejo um homem que ele teve a humildade, a disposição de falar, Senhor, eu sei o que está errado, eu sei o que é a minha tentação, eu sei o que me faz pecar, eu sei. E a Bíblia fala, tem uma orientação aos reis, se não me engano em Levíticos, se não me falha a memória, a respeito de todos os reis de Israel, que não juntassem para si cavalos, nem mulheres, não acumulassem coisas, para que não se pervertesse o vosso coração. E Davi chega em Hebrão, chamou mais 10 mulheres. Salomão tinha 1000 mulheres. Pela minha conta, devia ter 1000 sogras também. Glória a Deus pela vida dele. Mas meus irmãos, 1000 mulheres. E o que aconteceu com Salomão? Ele começou a adorar Deus com aquelas mulheres. E começou. E no final da sua vida, se aposentou da fé. E meus irmãos, e o que eu quero levar ao conhecimento dos irmãos, a Bíblia nos fala que cada um é tentado quando atraído e engodado pelas suas próprias concupiscências. O pecado não é algo externo, o pecado é algo interno. Satanás só apresenta o que te atrai. Nós usamos aqui a maçã, mas tem pessoas que vão olhar para uma maçã e não vão ter sentido nenhum, não vai ter sensação nenhuma. Porém, outras pessoas vão olhar para essa maçã e vão ficar com água, vão salivar na sua boca, porque é agradável. E assim também é o que nos faz pecar. Tem coisas que para mim, meus irmãos, é irresistível, mas para outro irmão é uma coisa como qualquer outra. Eu tinha, meus irmãos, ainda tenho, eu gosto de falar que tinha, porque eu sou controlado, por incrível que pareça, vício em jogos virtuais. E ora isso bate na minha vida, desinstala um jogo e tira o jogo, isso ainda hoje. Eu luto contra isso, porque eu sou um controlado. Isso, e outras pessoas vão falar, nossa, mas um homem feito já tem isso, mas é a minha área falível. É a minha área falível. E eu sei disso. Eu sei que isso é a minha transgressão, é isso que rouba o meu tempo, é isso que rouba a minha comunhão com Deus. E cada um tem a sua área. Alguns é difícil de controlar a concupiscência dos olhos, outra concupiscência através do falar, outra concupiscência através do pensar. Mas cada um sabe aquilo que é a sua área falível. E até às vezes conversando com uma amiga, eu comentei, eu falei, por muito tempo solteiro, eu fui no médico, e o médico me indicou atividade física, né? Porque ele falou que eu estava tendo problemas de ansiedade, nas mãos e tal. Eu precisava liberar essa tensão. Eu fui para a academia. E ela falou, está funcionando? Essa amiga perguntou, está funcionando? Eu falei, olha, com oração não, porque se eu vou para a academia sem orar é pior, porque tem um monte de mulher com roupa colada lá. Não adianta muita coisa. Eu vou lá para fazer a academia e as mulheres estão com as roupas, parece a pele delas. Não vai ficar muito. Então eu sei que é uma área para mim que seria falível. Eu preciso vigiar nessa área, é se conhecer. E além de se conhecer, é ter a humildade de falar assim, eu sei que eu estou errado. Eu sei. E já não é mais um ato espiritual, é um ato de vergonha na cara. Acho que eu vou falar isso na cara, porque eu falo muitas vezes comigo, eu até comentei com a Reina, você vai. Quando eu começo a orar a respeito de algo que eu estou errado, chega um momento que eu mudo só por. Eu falo assim, acho que não tem mais graça eu orar sobre isso. Está ficando chato. Pedir perdão é a mesma coisa. Acho que falta vergonha na minha cara. Não é o Espírito Santo de Deus, esse sou eu. Eu sei o que está errado, eu continuo fazendo. E por que eu continuo fazendo? Meus irmãos, nós somos espirituais, nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos um corpo. Mas, meus irmãos, são coisas que não são espirituais, são coisas que são atitude. A Bíblia fala vigiar e orar. O que é vigiar? Vigiar. José, a gente fala muito de José, a gente fala que até uma igreja a cara de José. Mas José, meus irmãos, quando a mulher tentou seduzi-lo, ele não ficou ali e falou, Senhor, na frente dela, orando, Senhor, repreende essa mulher linda na minha frente, Senhor, me ajuda a controlar. Ele correu. E correr não é algo espiritual, irmão. Correr é movimentar as pernas rápido. Isso é correr. Isso é vigiar. É correr daquilo que te faz pecar. É correr, porque, meus irmãos, a única saída, a Bíblia diz que sem a santidade ninguém verá a Deus. Ninguém. Se quisermos a bênção de Deus, não alcançaremos sem a santidade de Deus. A bênção da nossa vida
estão condicionadas à santidade da nossa vida. E quando eu estou falando de santidade, eu não estou falando de santarrão, de roupa, de indumentária, eu estou falando de coração, de separação, de se fazer diferente. Você tem que fazer a diferença onde você está. Você tem que hoje ser motivo de chacota onde você está. A verdade é essa. Hoje o pessoal tem que tirar barato de você. Ah, o jovem, eu sou, é bebê, né? Acho que é bebê, não? Bebê. Toca vídeo, meu sobrinho uma vez com 19 anos, na escola, falou que ele nem voltar mais para a escola, porque descobriu que ele nunca tinha beijado uma moça. E ele é evangélico, toca na criança da igreja. Mas você tem que ser motivo de chacota. Você tem que ser no trabalho aquele que não vai aonde o pessoal vai. O Vidal, que não está aqui hoje, mas congregando conosco, uma bênção, falou que uma vez acho que não foi esse Japão, China, que ele foi visitar, e eles saíram sabendo que ele era cristão, secretamente levaram ele para um bordel. E ali não tinha como ele voltar, ele não conhecia a cidade. Ele não conhecia. O que ele fez? Ele dormiu na porta. Ele falou, não vou entrar, ele dormiu na porta. Não vou entrar. Dormiu na porta. Por quê, meu irmão? É santidade. Santidade é separação. É fazer a diferença. Deus anela por um povo santo, um povo separado. Ele ordena ser santos como eu sou santo. A Bíblia não fala para você, 2 Crônicas 7,14 é o versículo de quem gosta de orar. Se o povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter nos seus maus caminhos. Não adianta orar, buscar, se rasgar na presença do Senhor e não se converter nos seus maus caminhos, sabendo quais são. Você sabe, meus irmãos. E as pessoas sabem, perto que as pessoas que estão só sabem também. Quando a Bíblia fala que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, é porque o povo sabe o que é errado. E vê você fazendo o que é errado e você leva o nome de Jesus para a lama. Eu fiquei tão constrangido com essa expressão de Deus, não sou do santarrão não, meus irmãos. Se eu fosse contar as coisas que eu já fiz, eu fiquei tão constrangido quando eu fui comer uma vez no bom prato, mas porque foi uma situação que eu podia comer num outro lugar. Eu usufruí de um bem que não era meu. E mesmo se aplica, você vai pegar vale transporte e coloca o endereço de outro para poder usar de um benefício que não era para ser seu. Aí você vai falar, mas é pouca coisa, mas é corrupção. Não é diferente do que alguém que desviou 10, 15 milhões, não é diferente. E as pessoas que estão do lado vêm. Você pode falar que não, mas você cliente, coloca um endereço diferente do seu, de um lado do amigo do seu trabalho. Ele pode não falar nada para você, vai falar, sabe quem tem? Olha lá, tu tem. Aí vai um dia pregar para ele. Vai um dia chamar a atenção dele para você ver o que você vai ouvir. Você vai se envergonhar. E meus irmãos, cientes dos nossos pecados, porque a Bíblia é bem clara que nós temos um inimigo, e até foi pregado aqui no seminário da cura, o labeta. Eu gostei da expressão do pastor Billy, labeta, porque é lá, né? Capeta você traz ele para cá, né? Então é labeta, é lá, bem longe. Que a Bíblia já apresenta ele como inimigo das nossas almas. Ele ronda, ele nos estuda, e ele tenta nos derrubar de todas as formas. Ponto. Sabemos, temos um inimigo. Sabemos que temos um inimigo, e esse inimigo utiliza o que há de mais sujo dentro de nós. Aquilo que ele sabe que era sua prisão lá no mundo, aquilo que te fazia pecar, aquilo que te afastava da presença do Senhor. E agora você está na presença do Senhor. Você está aqui, você está vindo no culto. Às vezes está fraco, mas você está vindo no culto. Ele vai tentar trazer você de volta. Você acha que ele está contente de você estar aqui no culto, buscando, orando, lendo a palavra, vendo a sua família sendo abençoada, vendo você a cada culto crescendo espiritualmente, crescendo cada vez mais a cada palavra que você ouve, Deus fala com você, o seu momento de oração está aumentando cada vez mais, as suas palavras estão mudando, o seu modo de falar está mudando. Você acha que o inimigo está gostando disso? Ele não está gostando disso. Amém, irmãos? Quem está entendendo da glória a Deus, né? Sabe o que eu estou falando? Vocês colocam glória a Deus. Glória a Deus. Segundo tópico, meus irmãos, a disposição para pagar o preço do caminho da volta. Lucas 19, do 2 ao 10, meus irmãos. Por favor, Lucas 19, do 2 ao 10. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 2 até o 10. Diz assim a palavra do Senhor:
E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante, subiu a um círculo para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Até aqui, glória a Deus. E aqui eu vejo um homem que, ciente do seu pecado, quebrantado pelo Espírito Santo, ele faz o caminho de volta do pecado. Meus irmãos, ninguém é perfeito, ninguém não peca. A Bíblia diz, Romanos 3:23, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Não há nenhum justo sequer, não há quem busque a Deus. A Bíblia nos encerra no pecado e igualdade, porém também há de graça para todos. Mas, meus irmãos, eu vejo um homem que, arrependido, ele se move a fazer o caminho de volta para o pecado. Como eu disse, ninguém fica sem errar. Uma vez eu tentei passar isso para o meu filho. Eu falei: filho, sabe o que é bonito para um homem? Saber fazer o caminho de volta para o erro dele, saber pedir perdão. Errei, pisei na bola, não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo. Isso alegra o Senhor. Eu citei o salmo de Davi. O que moveu o coração de Deus foi o que? O arrependimento de Davi. A forma de Davi de não imputar erro para ninguém. Ele falou: Senhor, eu conheço o meu pecado, eu conheço, eu sei. Eu não podia falar: Senhor, eu era ignorante, eu nunca ouvi falar dessa palavra, eu não sabia que tomar uma mulher de outrem era errado, ou mesmo assassinar, eu não sabia. Mas eu conheço o meu pecado, Senhor, eu sei. Eu não tenho como atribuir para ninguém. Eu vejo aqui consciente do seu pecado e tentando restituir, e tentando de alguma forma ali se redimir com Deus, e Deus se alegra disso. E o que me leva a entender isso, meus irmãos? Às vezes o pecado se torna uma coisa tão cotidiana na nossa vida, que às vezes acaba cauterizando a nossa alma, se torna algo comum. Você fala: não vou nem pedir perdão, eu tenho vergonha de pedir perdão. Eu não sei até onde cada um está aqui, eu não sei, espero que ninguém esteja nesse ponto, mas se chegar eu creio que sim, porque Deus não me moveria a pregar à toa. Mas, meus irmãos, sempre há um caminho de volta. Sempre há um caminho de volta. Está aprendendo para vocês uma pessoa que, meus irmãos, eu creio que eu nunca pensei em estar aqui. Eu fiz coisas na minha vida e falei: Senhor, eu não deveria estar na tua presença. Hoje eu me vejo numa escola bíblica, eu fui um dos piores alunos da escola bíblica. Eu já fiz coisas de sair do culto direto para a balada. Já fiz coisas que eu falo: Senhor, eu brinquei com o Senhor. Eu brinquei de todas as formas que o Senhor não podia brincar com Deus. E Deus me permitiu fazer o caminho de volta. E não foi porque eu quis, foi o Espírito Santo de Deus. Eu simplesmente abri a porta do meu coração para Ele. Eu abri meu coração para Ele. Não foi: eu tomei uma atitude. É graça, tudo é graça. Mas por que para nós é tão difícil aceitar? O ser humano é tão difícil aceitar que você não tem que fazer nada, a não ser deixar Deus fazer. Porque pecador nós somos. Mas deixa Deus fazer a obra na tua vida. Há um preço, claro, mas machuca deixar o pecado, machuca. Pecado é bom. Se o pecado fosse representação, ninguém queria, irmãos. Pecado é gostoso. O que mata, meus irmãos, não é o pão integral. O que mata é a picanha que nós comemos lá no Corpo de Homens. E picanha é ruim? Não é, irmão. Para homens, vale para homens. Irmão, olhar a mulher não é ruim, irmão. Você olha, você vai contemplar, mas, meus irmãos, qual é o fruto disso? A morte. É a morte espiritual, é a separação de Deus. E sabe, Deus se alegra daquele que tenta restituir, daquele que tenta fazer o caminho de volta, mesmo que sendo doloroso. Deus me morreu de uma forma que eu subi no altar e eu confessei que vai ter aquela crise de sincerismo. Assim, eu falei, devia falar que não devia falar, mas eu precisava falar. Você me perdoa, eu falei, pus tudo para fora porque eu precisava. Eu estava me incomodando, o Espírito Santo fez aquilo jorrar como um vômito, tudo aquilo que estava podre dentro de mim. Porque Deus anseia um povo santo, um povo que não simplesmente
sabe discernir aquilo que é errado, mas ama o que é certo. Nós temos às vezes a língua muito ágil para falar aquilo que os outros estão errando, mas somos muito lentos para fazer aquilo que é certo. Às vezes falamos de outras congregações, de outras denominações, e aqui nós pregamos a palavra, e aqui nós buscamos o caminho certo. Mas, meus irmãos, falta muito para nós ainda. Não basta simplesmente falar daquele que prega teoricamente, não aquilo que você considera certo, mas você precisa pregar certo. Não basta apontar o erro daquele, faça você o certo. Ah, aquele irmão não está orando, mas você está orando. Aquele irmão não está lendo a palavra, mas você está lendo a palavra. Faça essa autoanálise. A Bíblia diz para falar, examinarmos a nós mesmos. Porque, meus irmãos, não há uma outra compreensão além dessa. Porque cresce o número de evangélicos no Brasil. Falamos em escola bíblica que a projeção de 2028 é que o número de evangélicos seja maior que o número de católicos. Essa é a previsão. Aí eu pergunto para os irmãos: as coisas têm melhorado? O divórcio está dentro da igreja, o adultério está dentro da igreja, o homossexualismo está dentro da igreja. Quando eu falo não homossexual, a pessoa homossexual, estou falando a conduta homossexual. Porque nós, deixar bem claro, nós amamos o pecador e não a conduta do pecador. Fique bem claro isso. Então, tudo isso está dentro da igreja. A igreja tem crescido numericamente, mas não tem se tornado a igreja que Deus instituiu em Atos. Falando com o pastor, eu falei: pastor, sabe qual é o desafio da igreja hoje? Voltar. Voltar. A igreja não precisa ir para frente. A gente precisa descobrir coisas novas do Evangelho. Sabe, às vezes eu me vejo e falo assim: eu vou pregar o básico, mas é o básico, a gente precisa aprender o básico novamente. A gente está muito adiantado. A gente precisa voltar àquele Evangelho do povo que comia junto, que partilhava tudo em comum, daquele povo que orava, perseverava juntos na comunhão. É isso que a gente precisa voltar. Por mais que tenha tecnologia, hoje os tempos são outros, nós precisamos voltar à essência do Evangelho. E, meus irmãos, quando nós, no ato simbólico, nós sepultamos, o velho homem, mas o velho homem, meus irmãos, é um cativo nosso, é a nossa responsabilidade cuidar para ele continue preso. E eu falo isso para os irmãos que uma das maiores dificuldades minhas no início da caminhada foi porque quando você aceita Cristo, o primeiro amor é algo avassalador. Quem aqui, né, os casados já passaram no momento da paixão, daquela hora do início do namoro, apaixonou, e viu um monte de estrelinha, e tudo remetia a pessoa, enfim, aquela fase. Então aquela emoção aflorando, e também assim no início da caminhada. Você não sente vontade de pecar, você acha totalmente liberto das coisas do mundo, nada mais te influencia, você só pensa em oração, Bíblia, palavra de Deus, culto, vigília, oração. Mas passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos, as coisas começam a voltar, os desejos começam a voltar, a vontade de retroceder começa, a vontade de voltar atrás. Quando eu falo voltar atrás, é voltar o que você fazia antes. Tudo isso, meus irmãos, começa a voltar. E Paulo, nos Romanos 7, ele começa a falar dessa nossa luta, que a partir do momento que a gente aceita Jesus, nós começamos a travar. Porque até então você faz o que você deseja fazer. Quem está no mundo deseja, tem vontade de sair, ficar na rua, quero sair com muitas mulheres, ou enfim, homens, eu não sei. E eu satisfaço meus desejos. No mundo, o fato de você desejar algo é legítimo. Se eu sinto vontade disso, isso me faz feliz, por que não fazê-lo? É o pensamento. Mas a partir do momento que eu aceito a Jesus Cristo, eu entendo que muitas coisas que eu desejo ardentemente, não são boas para mim. Não são boas para mim. Paulo diz isso, ele fala: aquilo que é bom eu não faço, porém aquilo que eu sei que não é bom, uma hora eu me pego fazendo. Ele fala dessa luta, dessa dualidade que nós temos, essa batalha que nós começamos. Nós só conseguimos harmonizar o nosso espírito com a nossa carne quando nós buscamos a Jesus Cristo. Nós vestimos a palavra, nós vemos do culto, você começa a alinhar o seu espírito com a carne, você começa a mortificar a sua carne. E assim, meus irmãos, não é um processo. Mas você fala: meu Deus, eu não estou conseguindo libertar. Senhor, há anos que eu luto contra isso. Mas é um processo. Deus pode, meus irmãos, assim, Deus te dá a sua vontade, de repente, de ficar numa novela, ou de repente ficar no site, eu não sei.
você buscarmos isso, degrau a degrau, cada dia agradecendo o Senhor, obrigado. Hoje eu não falei demais, hoje eu não olhei para quem não devia. Hoje eu não tive pensamentos de ira, pensamentos de violência. Obrigado. E você travar essa batalha. E você. Porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós não temos condenação nenhuma sobre nós. Nós já fomos libertos da cruz do Calvário. Mas nós precisamos, meus irmãos, aceitar o desafio de viver uma vida de santidade. Deus nos chamou para, meus irmãos, sermos santos, diferentes, separados. Há pessoas olharem para você, você tem que ser chamado de careta. Sim. Você tem que ser chamado de careta. Sim, meus irmãos. Porque uma coisa eu aprendi, meu irmão. Crente que meu irmão não tem perseguição, tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha. Ou se todo mundo no seu setor não ora, só fala coisa ruim, e eles não te perseguem, alguma coisa errada contigo. Alguma coisa errada contigo. Aleluia. Porque não tem explicação, porque você, meus irmãos, você vai ver a coisa errada. E ali você vai ter que se manifestar. E ali você vai ser o careta. Você vai ser aquele que não se envolve, porém você vai ser aquele que quando tiver um problema, tiver uma enfermidade, você vai ser o primeiro que eles vão procurar para orar. Vão ver você de seriedade, vão pedir um bom conselho a respeito do seu casamento, vão pedir um bom conselho a respeito das decisões que deve tomar na vida dele. Você vai ser esse tipo de referência. Mas há um preço, meus irmãos, há um preço para isso. Há o preço da santificação, há o preço da renúncia. E pouco se fala isso, meus irmãos, hoje. É renúncia, é renúncia. Evangelho não é brincadeira. Quem viu o vídeo do André Valadão falando para a igreja? Foi um pregador, e é um dos políticos, e metade da igreja saiu quando os pregadores assumiu o microfone. Então eu vou escorrer aqui porque requer muito tempo. Mas ele deu uma lavada na igreja. Ele falou assim: o que vocês acham que é o evangelho? É vir aqui na igreja? É ficar contando anjinho? Esse vocês acham que é o evangelho? O evangelho, meus irmãos, é duro. No domingo aqui na reunião de obreiro, o pastor falou, meus irmãos, sobre o trecho que fala: dura esta palavra. Duro, o evangelho é duro. É de renúncia, é de cruz, é de você falar não para aquilo que a sua carne fala sim ardentemente. Mas para quê, irmãos? Para você gerar vida. Para poder gerar vida tem que ter morte, começando pela sua. Como é que você quer que a sua família seja salva se você não morre? Eu vou dar uma notícia para você. Você quer gerar vida na sua família, você tem que morrer. Você tem que morrer. Jesus morreu para nos dar vida. O que ele pede para nós? Morra para gerar vida. Não é morrer fisicamente, é morrer para o que você era. Para as pessoas verem: olha, aquele velho Décio morreu, esse novo Décio ressurgiu, e ressurgiu em Jesus. Eu quero esse Jesus. As pessoas precisam ver isso. Elas não querem ver: a Décio tem uma igreja, mas continua mesmo. Essa igreja até que é legal, não precisa mudar não. É legal, continua falando a mesma coisa, continua fazendo a mesma coisa. Então, para que eu vou? Você vai convidar, o cara vai olhar para a sua vida, ele vai falar: peraí, eu vou levantar domingo, 9 horas, para ir para a igreja para ficar igual a você? Já estou igual já. Para que eu não preciso da igreja não? Estou melhor que você ainda, ele vai falar para você. Infelizmente ele vai ter autoridade para falar assim de você. E meus irmãos, eu me coloco nessa palavra. Me coloco nessa palavra, me submeto a ela. Se coloquem de pé, irmãos, para a gente orar. Eu queria encerrar, meus irmãos, pedindo que cada um aqui, meus irmãos, isso é particular, né? Não cabe a mim, é Deus que sonda cada coração, e cada um sabe daquilo que precisa mudar. Vamos fazer uma oração, uma oração sincera, uma oração de pedir a Deus, meus irmãos, que nos levante como um povo santo, um povo diferente, um povo que faça realmente a diferença, seja sal, seja luz na terra. O povo que as pessoas vejam realmente o brilho de Cristo em nós. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, eu quero te pedir, Pai, que todo tremor, temor, Pai, da parte do Senhor, me submeter a essa palavra, porque eu não sou perfeito, Pai. Então nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a sermos santos, Senhor. Nos ajuda a sermos abençoados pelo Senhor. A Tua palavra diz, meu Pai, para nos santificar, meu Pai, porque o Senhor quer fazer maravilhas no meio do Teu povo. O Senhor tem bênçãos espirituais para liberar na nossa vida. O Senhor tem salvação para a nossa família. O Senhor tem salvação para a nossa vizinhança. O Senhor tem salvação para todos os nossos amigos, ó Pai. E muitas vezes depende do nosso proceder. Depende da nossa vida transformada para que essas pessoas se transformem, Senhor. Então nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Não queremos ser acusadores, não queremos ser influenciadores do bem para essas pessoas.
Então nos ajuda, Espírito Santo. Levanta uma igreja, não somente a nossa igreja, meu Pai, que nós, Pai querido, somos tendenciosos, claro, estamos aqui, mas Pai, toda a igreja, quando eu falo igreja, é a reunião dos salvos, todos aqueles, ó Pai, que aceitaram o Teu senhorio, que um dia, Pai, Teu Espírito Santo conduziu a aceitar um apelo, Senhor. Então levanta essa igreja, Pai, uma igreja, meu Pai, que busca santidade, que tenha sede de oração, que tenha sede de ler a palavra, uma igreja, Pai, que tenha sede de estar nos cultos, sede de buscar o espiritual, Senhor. Então nos ajuda, Pai, nos livra da tentação de gastar o nosso tempo com aquilo que edifica, nos livra, Pai, da tentação, meu Pai querido, de vivermos, gastarmos a nossa vida à toa, Senhor, porque a nossa vida é preciosa. O Senhor morreu por nós na cruz do Calvário, para que tivéssemos a vida eterna e também uma vida abundante nessa terra. Então nos ajuda, Pai, a reunir o nosso tempo com sabedoria, sermos produtivos, meu Pai, e que vidas sejam impactadas pelo nosso viver, Senhor. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. As palmas do ao Senhor. Glória.